Graça e paz, tudo bom com vocês? Hoje, o terceiro tópico tem um tema muito interessante. 2 tipos diferentes de coragem. Nós temos que ter uma coragem para confessar pecado para o outro, né? Confessar a nossa culpa para o outro. E nós temos que ter coragem para pedir, rogar a Deus misericórdia e pedir que Ele venha agir, mesmo que seja punindo a sua igreja, para que ela possa se despertar e se arrepender. Aqui a pergunta: cite um aspecto central da cura que nós infelizmente negligenciamos. Está lá em Tiago 5:16, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. E então a resposta está aí, né? A confissão das nossas culpas contra o semelhante. Nós precisamos confessar nossas culpas para sermos perdoados. Como estão enganados aqueles que imaginam que a confissão do pecado diminuirá sua dignidade e influência entre os companheiros. Mesmo vendo as próprias faltas, muitos falam em confessá-las, porque se apegam a essa ideia errada. Entretanto, ao invés disso, ignoram o erro que cometeram contra outros, amargurando assim a própria vida e obscurecendo a vida do outro. Não ferirá a dignidade de ninguém confessar os seus próprios pecados. O que encobre os seus pecados não prosperará, mas o que os confessa e abandona terá misericórdia. Provérbio 28:13. E é interessante que o textinho que estava lendo aqui diz assim: não esconda nada de Deus e não negligencie a confissão das suas faltas a seus irmãos. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos, se temos culpa contra os nossos irmãos, que nós possamos confessá-los. Pergunta B. Quando estava preocupado com a apostasia espiritual de sua nação, que atitude Elias tomou e como Deus o protegeu? 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 ao 3, diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Ele teve a coragem, aqui a coragem é outra, ele teve a coragem de chegar para a autoridade e dizer: olha, vai ser punido a nação porque está desobedecendo a Deus. E ele foi lá, a gente sabe que ele rogou a Deus para que não houvesse chuva, né? E ele foi lá e falou com o rei. Disse: olha, não vai ter chuva, o povo está desobediente, o povo não quer ouvir a Deus, então não vai ter chuva até que eu fale, até que as coisas sejam consertadas aqui. É outro tipo de coragem, né? Coragem é a autoridade de chamar o pecado pelo nome. Infelizmente está faltando muito nas nossas igrejas, né? Está tendo medo de chamar o pecado pelo nome. E aí o pecado está se arrumando dentro das igrejas, o mundo está entrando dentro das igrejas, abominações estão acontecendo dentro das igrejas, porque não se chama, não se tem coragem de chamar o pecado pelo nome. Em profunda angústia, Elias rogou a Deus que interrompesse a atitude perversa do povo que uma vez esteve sob o favor divino, ainda que para isso fosse necessário puni-los, a fim de que pudessem ter a verdadeira noção do seu distanciamento dos céus. Elias ansiava vê-los arrependidos antes que se afastassem tanto do Senhor na prática do mal, a ponto de o levarem a destruí-los completamente. E o céu confiou a Elias a missão de entregar a mensagem de punição divina contra Acabe. Então, a gente vê aqui que ele teve de Deus a permissão, né, e a comissão de ir falar com o rei, né, que haveria, né, que aconteceria. Então, esse é um tipo de coragem que Deus requer de nós, né, coragem de chamar o pecado pelo nome.
Elias foi, orou a Deus, pedindo que intervisse, foi por ordem divina ao rei, para lhe dizer o que iria acontecer, e foi protegido por Deus. Deus o tirou daquele local e o protegeu, porque Deus protege os seus filhos. Deus não deixa que nenhum mal atinja os seus filhos que estão sob a sua missão. Amém? Que Deus nos abençoe e eu aguardo vocês para o nosso próximo encontro amanhã.